Olá, meus tesourinhos, vamos para mais uma semana de aulas remotas. Nessa semana nós iremos estudar tronco de cone. Então, para a gente iniciar a aula, eu trouxe algumas figuras, algumas coisas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia que remete a tronco de cone. Eu trouxe o vaso, a figura do vaso, a cúpula do abajur e copo. Todas essas três figuras, elas lembram a figura que a gente vai estudar, que é o tronco de cone. Então, como é que eu consigo obter um tronco de cone? Então, vocês vão perceber o seguinte: eu vou ter um cone original, e esse cone, eu vou cortar esse cone em qualquer parte. Só que esse corte ele tem que ser traçado paralelamente à base original. Então, quando eu faço o corte nesse cone, o que vai acontecer? A parte de cima ela vai se tornar um novo cone, Então vai ser um novo cone com altura menor, com raio da base menor, que é semelhante ao cone original, que a gente vai já ver posteriormente. E essa parte de baixo vai ser exatamente o que a gente está procurando, que é o tronco de cone. Então o tronco de cone ele vai ter duas bases, e uma área em volta, que é a área lateral. Qual é a diferença do tronco de cone para o cilindro? Porque o cilindro também tem duas bases e uma área lateral em volta. É que no cilindro o raio das duas bases eles são iguais. No tronco de cone o raio da base do tronco original vai ser maior do que o raio onde nós seccionamos o cone. Então isso é tronco de cone. Então nós vamos fazer a identificação dos principais pontos. São os pontos que a gente pode identificar aí. Nós podemos identificar a base maior. Quem é a base maior? É a base do cone original, ou seja, do cone primitivo. Quem é a base menor? A base menor é onde o plano cortou o cone. Então, essa base maior vai ter um raio, que eu vou chamar de Rzão, e a base menor vai ter um raio que é diferente ao original, que eu vou chamar de Rzinho, porque ele vai ser menor. Eu vou ter a altura. Quem é a altura? A altura é a distância entre as duas bases. Isso é a altura. E eu vou ter a geratriz. Quem é geratriz? Geratriz é o segmento de reta que sai de uma circunferência até a outra circunferência. Então, esse segmento de reta que sai da circunferência da base maior, chega até a circunferência da base menor. Esse segmento de reta ele é chamado de geratriz. Bom, nós temos as áreas. Então, nós temos a área da base maior. Então, como a base maior é um círculo, então vai ser um círculo de raio Rzão. Então, a fórmula vai ser quem? Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, a área da base maior vai ser πr ao quadrado. πrzão ao quadrado. Nós temos a área da base menor, que também é um círculo, só que agora ele vai ter o raio chamado de Rzinho. Então, a área vai ser πrzinho ao quadrado. E eu tenho a área lateral. Então, a área lateral é tudo que está em volta, é a reunião de todas as geratrizes que está em volta do tronco de cone. E aí nós temos a área lateral, vai ser quem? Π vezes a geratriz, a parênteses, a soma dos dois raios. Então, π vezes G, a parênteses, Rzão mais Rzinho. Nós temos a área total. E aí quem é a área total? A área total é a soma das duas bases com a área lateral. Então, a área total vai ser a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Cuidado que pode ter, em algumas questões, pode ter uma pegadinha que ele tira uma das bases, mas no geral vai ser a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. E como é que eu calculo o volume? O volume vai ser dado por quem? Vai ser por π vezes a altura sobre 3, a parênteses, Rzão ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Então, para calcular
a área da base maior, preciso do raio grande. Para calcular a área da base menor, preciso do Rzinho. Para me calcular a área lateral, eu preciso da geratriz e dos dois raios. E para me calcular o volume, eu preciso da altura e dos dois raios, ok? Com isso, nós finalizamos a parte teórica. Nós vamos partir para os exercícios. Antes dos exercícios, a gente vai falar sobre os cones semelhantes, né? Então, cones semelhantes, eu já dei uma dica lá atrás, né? Que vai ser, por exemplo, quando eu corto o cone, né? A parte de cima ela forma um novo cone que é semelhante ao cone que eu tinha antes, ao cone primitivo. Então, eu tenho três razões. Razões dos elementos lineares, que são, quem são os elementos lineares? A altura, geratriz e o raio. Então, a altura do conezinho pela altura do cone grande é igual à geratriz do conezinho pela geratriz do cone grande, que é igual ao raio do conezinho pelo raio do cone grande. Quando eu fizer essas três razões, ela sempre vai dar o mesmo valor. Esse valor a gente vai chamar de K. A razão entre as áreas vai ser quem? A área da base do conezinho pela área da base do cone grande é exatamente igual à área lateral do conezinho pela área lateral do cone grande, que é exatamente igual à área total do conezinho pela área total do cone grande. Isso, quando eu fizer essas três divisões, elas vão ser exatamente o mesmo valor. Que valor é esse? Vai ser o valor da razão dos elementos lineares ao quadrado. E se eu fizer com volume, o volume do conezinho pelo volume do cone grande vai ser o valor dos elementos lineares elevado ao cubo. Isso aí a gente já tinha visto em prisma. Agora sim, nós finalizamos a parte teórica. Vamos para os exercícios. Então, o primeiro exercício é só para a gente praticar as fórmulas. Então, vai ser dado o seguinte. Primeiro exercício, dado um tronco de cone reto, cuja geratriz mede 10 cm e os raios da base medem 8 cm e 2 cm, respectivamente. Calcule a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos lá. O que a questão me deu? A questão me deu a geratriz, 10 cm, me deu o raio grande, que é 8, me deu o raio pequeno, que é 2. E primeiro ele pede para a gente calcular a área lateral. Então, para a gente calcular a área lateral, a gente não precisa de nenhum valor adicional. Todos os valores que eu preciso para me calcular a área lateral já tenho, que é a geratriz e os dois raios. Então, como é que eu calculo a área lateral? Π vezes a geratriz, a parênteses, soma dos dois raios. Então, vai ser π vezes a geratriz, que é 10, vezes a soma dos dois raios, 8 mais 2. Né? Então, a área lateral vai ser π vezes 10, 10π. 8 mais 2, 10. Então, a área lateral vai ser 10π vezes 10, que vai dar 100π, centímetros quadrados. Bom, agora nós vamos procurar a área total. Só que para calcular a área total, eu preciso de quem? Eu preciso da área da base grande, a área da base menor e preciso da área lateral. A área lateral já encontrei, agora eu vou achar a área das bases. Então, primeiro eu vou calcular a área da base maior, que é quem? Π vezes R ao quadrado. R vai ser 8, então vai ser π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 64 vezes π vai ser 64π centímetros quadrados. Agora eu vou procurar a área da base menor. A área da base menor vai ser quem? Π vezes R ao quadrado. R é 2, então vai ser π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes π, 4π centímetros quadrados. Bom, agora que eu já tenho a área das duas bases e a área lateral, eu posso calcular a área total. Quem é a área total? A área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Então, a área total vai ser a área da base maior, 64π, a área da base menor, 4π, a área lateral, 100π. Quando eu faço essa soma, 64π mais 4π, 68π, 68π mais 100π, vai dar 168π centímetros quadrados. Bom, agora eu vou procurar o volume. Só que para calcular o volume eu preciso de quem? Preciso da altura e dos dois raios. Eu tenho os dois raios, só que eu não tenho a altura. Então, antes de calcular o volume, eu tenho que calcular a altura.
Então, eu vou fazer um esboço do que a questão me deu. Então, a questão me deu o quê? Um tronco de cone, onde o raiozinho é 2, o raio grande é 8 e a geratriz é 10. Observe que para mim fazer a altura, o que eu vou fazer? Eu vou formar um triângulo retângulo formado por quem? A hipotenusa vai ser a geratriz, um dos catetos vai ser a altura, e o outro cateto sempre será a subtração entre o raio grande pelo raio pequeno. Então, o que eu tenho? O raio grande é 8. Quando eu tiro o raio pequeno, que é 2, o cateto fica 6. Então, sempre para calcular ou geratriz, ou a altura, ou o outro cateto, vai ser dado por quem? O triângulo retângulo sempre vai ser formado por quem? Por a geratriz, que vai ser a hipotenusa. Um dos catetos vai ser a altura e o outro cateto sempre será a subtração entre o raio grande pelo raio pequeno. Então, no caso, 8 menos 2 vai dar 6. Com isso, nós finalizamos o triângulo e nós podemos calcular a altura. Então, a altura ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. A altura ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, é igual a 10 ao quadrado, que é 100. A altura ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36. A altura ao quadrado vai ser 100 menos 36, vai dar 64. A altura ao quadrado é igual a raiz de 64, porque eu vou considerar só a parte positiva. Então, a altura vai ser 8 centímetros. Bom, de posse da altura, agora eu posso encontrar o volume. Então, fórmula do volume, π vezes altura sobre 3, vezes raiozão ao quadrado, mais raiozão vezes raiozinho, mais raiozinho ao quadrado. Então, o volume vai ser π vezes altura, 8 sobre 3, a parênteses, raiozão ao quadrado, 8 ao quadrado, raiozão vezes raiozinho, 8 vezes 2, raiozinho ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, vai ser π vezes 8, 8π sobre 3, a parênteses, 8 ao quadrado, 64. 64 mais 2 vezes 2, do 8 vezes 2, 16, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ser 8π sobre 3, vezes 64 mais 16, 80. 80 mais 4 vai dar 64. Multiplica fração, de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Então, vai ser 8π vezes 84, vai ser 672 sobre 3. 672π sobre 3 vai dar 224π centímetros cúbicos. Bom, e com isso nós finalizamos a questão 1. Vamos para a questão 2. Diz, um cone circular reto tem altura de 18 decímetros. A que distância do vértice se deve passar um plano paralelo à base, de modo que o volume desse cone seja 8 vezes o volume do cone novo, obtido pelo seccionamento. Então, o que ele quer? Eu tenho um cone e aí eu quero passar, quero seccionar esse cone de modo que esse cone original seja, o volume desse cone original seja 8 vezes maior do que o volume do conezinho que eu vou formar, do novo conezinho. Então, eu vou chamar Dzinho, a altura do conezinho, vou chamar V1, o volume do cone primitivo, V2, o volume do conezinho, do novo cone. Então, observe a figura. Eu tenho um cone original, e aí eu secciono ele a uma altura que eu vou chamar de Dzinho. A altura do cone original é 18. E aí o que ele quer? Ele quer que o cone original tenha volume 8 vezes maior do que o volume do conezinho. Então eu vou usar as relações de cones semelhantes. Eu já sei o seguinte, que a relação entre os volumes vai ser a relação linear ao cubo. Então eu fiz volume do cone original pelo volume do conezinho é igual a K ao cubo. Bom, como minha primeira fração eu coloquei o cone original em cima, então todas as outras frações têm que ser o cone original em cima dividido pela o conezinho embaixo. Então, cone original, volume do cone original dividido pelo volume do conezinho vai ser K ao cubo. E aí nós já sabemos que volume do cone original
é 8 vezes o volume do conezinho. Então, V1 é igual a 8 vezes V2. Então, vou pegar a fração de cima e onde tiver V1, eu vou colocar 8V2. Então, vai ser V1 sobre V2 vai se transformar em quem? 8V2 sobre V2, igual a K ao cubo. Cancela V2 com V2, fica K ao cubo é igual a 8. E aí, K vai ser raiz cúbica de 8. K é igual a 2. Né? Agora, com o valor de K, nós podemos encontrar a altura do conezinho. Por quê? Porque eu já tenho o valor de K, eu tenho o valor da altura grande, né, do cone original, né? E aí eu tenho a altura do cone original pela altura do conezinho pequeno vai ser igual a K. Aí a questão me deu a altura do cone original. K eu já encontrei na conta passada, agora só falta encontrar a altura do conezinho pequeno. Então vai ser quem? Dzão, que é a altura do cone original, vai ser 18, dividido por Dzinho, que é a altura do conezinho, é igual a K. E K nós encontramos que é 2. Agora é só fazer conta. Meios pelos extremos, 2Dzinho é igual a 18, Dzinho é igual a 18 sobre 2, Dzinho é igual a 9. Então, a altura do conezinho tem que ser 9. Então, se eu tenho um cone original e eu secciono esse cone bem na metade, o que é que vai acontecer? O conezinho vai ter volume 8 vezes menor do que o cone original. Tá? Então, com isso, nós finalizamos a primeira aula. Já já nós voltamos com a aula 2.